Hoje é um dia festivo para nós cristãos, dia do Pentecoste, dia que celebramos o derramar do Espírito Santo. Ouçamos o coral cantando o hino que diz respeito ao Espírito Santo derramado na vida da igreja.
Hoje nós estamos celebrando o dia do Pentecoste, 50º dia após a Páscoa. Foi a data em que se cumpriu a profecia de Joel lá no Antigo Testamento. Joel, para quem lê e estuda a palavra de Deus, era um profeta pequeno, um profeta que Deus chamou para profetizar para o povo de Judá, para que esse povo de Judá que estava se distanciando de Deus, afastado de Deus, reconhecesse os seus pecados, voltasse para Deus inteiramente de corpo e alma, que Deus iria abençoá-lo. E a promessa do profeta ali para esse povo de Judá era que o Espírito Santo seria derramado. Isso veio se cumprir depois do nascimento de Jesus Cristo. Vejam bem, irmãos, que eram por volta do ano 350, 400 antes da vinda de Jesus. E se cumpriu o dia de Pentecostes, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que nós vamos meditar na noite de hoje. Mas se cumpriu a profecia de Joel, dita há mais de 350 anos antes do nascimento de Jesus. Se cumpriu a profecia do derramamento do Espírito. Oremos. Eu convido a nossa irmã Eliana para que busque a Deus em oração, pedindo assim que o Senhor venha nos encher, nos dizer desse hino que o coral acabou de cantar, revestir-nos, encher-nos de poder, para que sejamos uma igreja revestida pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, para anunciar em Jesus a salvação. Oremos. Pai, nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, estamos na tua presença, ó Pai. Neste momento, ó Pai, somos gratos, ó Pai, por novamente, ó Pai, podemos estar na tua casa, ó Pai. Para aqui, ó Pai, estarmos louvando e agradecendo o teu nome, Pai. Obrigado, ó Pai, por cada vida que está presente nesse culto, ó Pai. O Senhor, ó Pai, possa estar abençoando a vida de cada um, ó Pai. Esteja, ó Pai, com o que está feito na parte dessa noite, ó Pai. Continua, ó Pai, a usar a sua vida como o Senhor ministra. Neste momento, podemos agradecer, Jesus Cristo, pela tua vida e esse mundo. Pelo teu caminhar aqui, ó Pai. Pela tua morte naquela cruz, ó Pai. Pela tua ressurreição no terceiro dia, ó Pai. Queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor subiu aos céus, mas o Senhor deixou conosco o Espírito Santo. Amém. Nós, ó Pai, possamos estar cheios do Espírito Santo, ó Pai. Possamos, ó Pai, através do Espírito Santo, ó Pai, estar mostrando a este mundo que tanto precisa de Ti. Sim. Usa a vida de cada um de nós, ó Pai. Usa a tua igreja, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por tudo, ó Pai. Ser esse ato do culto, ó Pai. Abençoa tudo que aqui contei, os louvores, as vontades, a tua palavra vida, ó Pai. Tudo, ó Pai, o Senhor possa estar recebendo aí dos altos céus. Sim. Deus de lábios impuros, ó Pai, que nós possamos fazer, ó Pai, seja verdadeiramente adoradores de Ti. Amém. Obrigado, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus, nós faremos quanto te amamos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Estejamos cantando o 294. 294.
cantar 2 corinhos, em segundo o conjunto Terra e os jovens. As crianças, o conjunto Terra e os jovens.
Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João 14. Evangelho de João 14, começando pelo 16, até o versículo 25. Evangelho segundo João 14, do 16 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhes Judas, não Iscariote: de onde procedem, Senhor, essas? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morar. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Palavras do Senhor Jesus, promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe no texto sagrado. Vamos mais uma vez buscar a Deus em oração. Vamos ter um momento de oração, de confissão. Nós precisamos confessar que nós somos fracos, falhos. Os irmãos podem sentar. Erramos diante de Deus e precisamos e carecemos da perda de Deus. E João, o apóstolo João, escrevendo lá no finalzinho da sua carta, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Curve sua cabeça e busque a Deus nesse momento, pedindo perdão pelos seus pecados. Após alguns minutos de oração silenciosa, eu convido nosso irmão Odair para quebrar o silêncio com voz audível. Senhor Deus e Pai, graças te damos a Ti, Deus, por mais um dia, a qual, Senhor Deus, com vida e com saúde, podemos chegar à Tua casa no início da manhã em escola dominical, e mais uma vez estamos reunindo um culto pelo louvor do Santo Deus do nome. Abençoa novamente a Sua vida, Senhor Deus, Santo Espírito Consolador, que o Senhor enviou a este mundo, Deus, prometeu que mandaria o Espírito Trator de Deus, que está no meio de nós.
e encheu a igreja de poder. Amém. Temos toda essa bênção que pegou os nossos pecados, temos toda essa maneira que ela pegou os nossos pecados em nome de Jesus. Então que vive para sempre e reina. Amém. Convidamos o grupo a aparecer para cantar os seus hinos.
Louvado seja Deus, porque Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar, tanto na alegria como nas horas de dores. Você já imaginou o privilégio que nós, como cristãos que somos, temos de não ser abandonado por Deus em momento algum? Reflita nesse dia, nesse momento, sobre a presença do Espírito Santo que nos auxilia e nos fortalece. Eu convido o grupo de louvor vai estar cantando e depois um dos integrantes do louvor estará orando para que Deus esteja nos abrindo nosso coração, nosso entendimento para a meditação da sua palavra, antes de hoje. Graças a Deus, irmãos. Amém? Vamos, nesse momento, nos colocar em pé, em adoração ao nosso Deus. Nós vamos louvar a Deus com um nome novo, que pede a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós somos chamados todos os dias a viver um novo dia, um novo tempo com o Senhor.
Sabemos que nós não somos perfeitos e estamos longe de sermos perfeitos, mas caminhamos juntos com Cristo Jesus e um dia nós alcançaremos a perfeição. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco, porque sozinho nós nada conseguimos. E esse hino diz isso: vem me visitar hoje aqui, eu quero conhecer mais de ti. Que isso não seja apenas um hino cantado, mas que seja uma vontade verdadeira do nosso coração. Louvemos. Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo logo eu desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Viver algo
Jesus, nós buscamos a Tua presença, Pai, reconhecendo o Teu poder, a Tua soberania, reconhecendo, Pai, a Tua grandeza sobre as nossas vidas. Louvamos a Ti, Espírito Santo, vida em nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos visto, o Senhor tem ouvido os nossos pedidos, ó Pai, mesmo com gemidos e despedidos, ó Pai. O Senhor conhece o nosso ser, o Senhor conhece aquilo que nós precisamos, e por isso nós Te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, porque quando o Senhor subiu aos céus, o Senhor não nos deixaste órfãos, mas enviaste o Espírito Santo, que caminha ao nosso lado, e que também, ó Pai, assim como nós, espera ansiosamente a Tua volta, para subirmos, ó Pai, de volta aos céus, e aí contemplarmos a Tua beleza para todo sempre, ó Pai. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor tem endireitado as nossas veredas, Teu Espírito Santo tem nos consolado e tem firmado os nossos passos nos dias difíceis que enfrentamos, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque muitas vezes olhamos para circunstâncias que nós enfrentamos e achamos que é o fim, mas o Espírito Santo nos abraça e nos consola e nos faz caminhar, olhando fitos para Ti, reconhecendo que Tu és o autor e o consumador da nossa fé, e a nossa esperança está firmada em Ti, Jesus. Muito obrigada, Pai, por esse momento tão maravilhoso, a qual estamos em Tua presença. Te pedimos em favor da Tua igreja, Pai, desses que nos visitam no dia de hoje, que o Teu Espírito Santo possa abraçá-los, que eles sintam, Pai, como esse hino foi acabado de cantar, a brasa viva do Teu altar nos envolvendo, e que eles possam, ó Pai, viver, ó Pai, um novo tempo contigo e se entregarem para os braços de amor, ó Pai. Fala conosco também, Jesus, por meio da Tua palavra, que o Senhor, ó Pai, nos repreenda se essa for a Tua vontade, ó Pai, mas que também o Senhor nos conforte e que o Senhor, ó Pai, nos chame a atenção para viver o Teu Evangelho, mas mais que viver o Teu Evangelho, que nós possamos ser, ó Pai, o Teu verdadeiro Evangelho, vivendo e anunciando o Teu reino a este mundo, ó Pai. Fala conosco por meio da Tua palavra nessa noite, que o Senhor use o Teu servo, ó Pai, para que nesse momento a Tua vida esteja escondida atrás da Tua cruz, para que possamos somente ouvir a Tua voz, Jesus, nesse momento. Ó Pai, endireita os nossos caminhos, repreenda-nos, ó Pai, que o Senhor Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e que nós possamos estar prontos a renunciar a nós mesmos para viver, ó Pai, o mais profundo contigo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. A palavra nos falta para expressar a gratidão que existe em nós por tanto amor e por tanta graça. Mas era o nome santo de Jesus, precioso nome, Pai, que nós Te louvamos e Te agradecemos e Te pedimos, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas falhas em Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Amém. Convido você, meu irmão e irmã, para abrir a Escritura Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, começando pelo versículo 1 até o versículo 22. Atos dos Apóstolos 2, do versículo 1 até o 22. O título do texto sagrado, a minha versão aqui atualizada, então será projetado na versão atualizada. A descida do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estávamos sentados.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e aos naturais da Mesopotâmia, judeus, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomais conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que tenha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus abençoe até o 21. Que Deus abençoe o texto sagrado. Os irmãos podem sentar. Irmãos, profecia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem os livros do Antigo Testamento e o Novo Testamento. E um não se concretiza sem o outro. O Antigo Testamento não é Antigo Testamento sem o Novo Testamento, e nem o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. O que nós aprendemos nesse texto sagrado é que o derramar do Espírito Santo, o dia de Pentecoste, é um cumprimento de uma profecia. O profeta Joel, como nós falamos no início, ele profetizou para o povo de Judá, para Israel, numa época muito turbulenta. O povo de Judá diz lá o livro de Joel, capítulo 1, que o povo de Judá havia se desviado
deixando de adorar ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e servindo outros deuses, abandonaram a Deus. E Deus manda a praga dos gafanhotos, e se não bastasse os gafanhotos devoradores, a seca. Uma seca terrível que diz que acabou tudo o que era verde. Mas o profeta, a pedido de Deus, Deus orienta o profeta, fala com o profeta Joel, você, Joel, profeta, deve profetizar sobre a desgraça que vai haver, mas também profetizar sobre o grande amor de Deus. Deus sempre amou o seu povo. Povo esse eleito, escolhido de Deus. Promessa de Deus. E Joel fala para o povo: vocês, povo de Judá, vocês têm que se arrepender, vocês têm que fazer um jejum, vocês têm que chorar, prantear, buscar, orar, para que Deus, o Deus de Israel, tenha misericórdia de vocês, tenha misericórdia de nós, do povo. E o que me chamou a minha atenção, irmãos, no texto de Joel, é o seguinte: Joel passa uma ordem de Deus, palavra de Deus na boca do profeta, dizendo: governadores, reis, homens de autoridade, sacerdotes, sumo sacerdote, todos que estão investidos de poder, deverão se prostrar diante de Deus, rasgar não suas vestes, mas rasgar o seu coração, arrepender-se, para que Deus não venha destruí-lo por completo vocês. O nosso Deus é um Deus de justiça, mas é um Deus de misericórdia. E você vai lendo o segundo livro de Joel, diz que Deus olhou para aquele povo se humilhando agora na presença do Senhor. Fala lá o profeta que aqueles gafanhotos iriam ser jogados lá no Mar Morto, iriam feder, apodrecer no Mar Morto, e o restante que sobrasse daqueles gafanhotos terríveis, que eram parecendo um exército poderoso, como cavalos, que diz a história bíblica que não ficava nem casca das árvores, imagina folhas. Eles comiam tudo que tinha pela frente, mas esses gafanhotos que sobrasse do que foi lançado no Mar Morto seria lançado no Mar Mediterrâneo. Aí você vê o grande amor de Deus, o poder de Deus. Mas era para que o povo se arrependesse. E vai dizendo, vai mais na frente, e o profeta diz: e eu derramarei do meu espírito sobre vocês. Eu derramarei do meu Espírito Santo. Isso há 350, mais ou menos, 400 anos, mais ou menos, de história, antes que Jesus viu. Foi profetizado isso. E agora aqui nós estamos diante de um texto em que Lucas registra. No capítulo 1, Lucas vai dizer que os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Cristo estavam junto com ele, comendo, e Jesus passa uma ordem a eles: vocês, meus servos, vocês, minha igreja, vocês, meus discípulos, não se ausentem de Jerusalém. Não saia de Jerusalém por nada.
ressurreto, ele vai voltar para os céus, mas ele passa esta ordem: não se ausente de Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Deus vai cumprir a profecia, vai derramar do seu Espírito sobre vocês. Está aqui no versículo 4, 5 de Atos 1. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois disto. Se você for lá no livro de João, capítulo 16, versículo 7, João, Evangelho de João 16, o versículo 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Senhor Jesus, dizendo para os seus seguidores que ele haveria de subir, iria para o Pai, mas eles não ficariam órfãos. Que privilégio, irmãos! Que privilégio, igreja! Nós não somos órfãos. Jesus veio a esse mundo, cumpriu a sua missão, 3 anos de ministério, morreu por mim, pelos meus malditos pecados, morreu pelo seu pecado, pelos nossos pecados, pagou um preço tão alto que foi derramar o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Cruz essa aqui para o judeu. Morrer na cruz para o judeu era uma vergonha. E Jesus Cristo não fez caso disso. Obedecendo a ordem do Pai, ele foi até o fim, morreu por mim e por você. Mas ele não permaneceu na sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós comemoramos aí a Páscoa. Hoje se comemora 50 dias após a Páscoa. 40º dia após a Páscoa. 50 dias. A descida do Espírito Santo. Foi até a cruz, morreu por mim e por você. Foi sepultado, diz as Escrituras Sagradas, mas na sepultura ele não permaneceu. Ao terceiro dia se cumpriu as profecias do Antigo Testamento também. Ressuscitou. Foi assunto ao céu, como diz aqui. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaura o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai revelou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, Judeia e por todos os confins da terra. E eu pergunto para mim mesmo e para você, meu irmão: você tem testemunhado o nome de Cristo, o nome de Deus Pai, o Filho e do Espírito Santo? O Espírito Santo está aqui conosco, mas Ele pede que nós sejamos testemunhas, não só aqui no Lajadinho, mas ao redor. Por onde pisar a planta dos seus pés, você é uma testemunha viva de Cristo. É para isso que o Espírito Santo veio, para que nos fortaleça, para que nos encoraje a testemunhar o nome de Jesus.
E então os que estavam reunidos lhes perguntaram: será esse o tempo? Dita estas palavras, foi Jesus elevado aos alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, apareceram dois varões vestidos de branco, e se puseram ao lado deles, que lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. A promessa está aqui na palavra de Deus. Eu não sei de onde chega a tua fé na promessa de Deus. Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso interior, Deus sonda o nosso interior, Deus sabe o tamanho da nossa fé. Só sabemos de uma coisa, que as promessas de Deus, assim como se cumpriu nesse dia de Pentecostes, do derramar do Espírito Santo, se cumprirá na volta de Cristo. Vai se cumprir a volta de Jesus. Amós, escrevendo lá a profecia, Amós diz ao povo da sua época: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. E eu digo a mesma coisa, pela palavra de Deus: prepara-te, irmão, para encontrar-te com teu Deus. Prepara-te. Se você ainda está em dúvida no seu coração, dúvida essa que não é de Deus, é do inimigo. O inimigo é sujo. Satanás é sujo, ele põe a dúvida no nosso coração com respeito às Escrituras Sagradas, com respeito àquilo que Deus fez, faz e vai fazer e fará. Porque o nosso Deus, ele é eterno. Se existe dúvida no seu coração, hoje é o tempo oportuno de você dobrar os seus joelhos, buscar no Espírito Santo a orientação e servir a Deus com alegria, porque o Espírito Santo é alegria. E sair e anunciar ao mundo que Jesus Cristo voltará. Não sabemos dia, nem hora, nem ano, mas sabemos que ele voltará. É a promessa. E quando eles receberam, quando desceu o Espírito Santo, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos todos no mesmo canto. E de repente um vento soprou. Um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceu ali distribuídas línguas diferentes. Línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu acredito, irmão, que você que adentrou esse tempo hoje, assim como eu já ouvi muitas vezes pessoas falando que somente a minha igreja tem o Espírito Santo, aquela igreja não tem o Espírito Santo. Quero afirmar a você que o Espírito Santo não é prisioneiro de ninguém. Aqui é prova disso que o Espírito foi distribuído a todos. Diz a história aqui que ali havia gente de toda nacionalidade, toda raça do mundo. E o Espírito foi derramado sobre todos. Isso quer dizer que Deus não fica preso à minha vontade, aos meus desejos, porque Deus ele é soberano, Ele é o Deus onipotente,
onipresente e onisciente. Deus age em qualquer momento, em todo lugar, independentemente de que raça ou de que tipo eu sou. Ou seja, o Espírito Santo não é prisioneiro de ninguém, ele sopra onde ele quer. Onde o servo de Deus, convertido pelo próprio Espírito Santo, invoca o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus está presente. Engana-se as pessoas que acham que o Espírito Santo está preso em determinada denominação ou em determinada pessoa. Engana-se. Somos partos, medos, ermitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prossélitos, crentes, arábios, como os ouvimos falar em nossa língua, nossa própria língua, as grandezas de Deus. Que maravilha que é servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus vivo, que tem o poder de derramar o seu Espírito sobre a vida daqueles que o invocam, daqueles que o buscam em espírito e em verdade. A palavra de Deus vem dizer que importa é que os seus adoradores, Deus busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se não há verdade no teu coração, meu irmão, se não há verdade na tua palavra, se não há verdade na tua mente, coisa errada existe com você com respeito ao Espírito Santo. Jesus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Temos adorado a Deus em espírito e em verdade? O ser humano, meus irmãos, ele é cheio de histórias, cheio de vaidade, cheio de egoísmo, cheio de egoísmo. E nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos limpe, nos purifique, nos lave, tire tudo aquilo de ruim que o inimigo coloca dentro de nós para servirmos a Deus com temor e tremor diante de Deus. Que o Espírito Santo Consolador, que o Espírito Santo auxiliador, que o Espírito Santo transformador, só tem o poder para transformar vidas, é o Espírito Santo. Nós, crentes, temos apenas o dever de pregar a palavra de Deus, mas quem converte o pecador dos seus maus caminhos e pecados é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não converter o ser humano, inútil será nós falar todos os dias. Nosso dever é falar, sim. O atalaia de Cristo, ele tem que falar do Evangelho de Cristo, do amor de Cristo, do perdão de Cristo. Mas o transformar, o mudar da água para o vinho, não nos pertence, sim ao Espírito Santo. Que Deus fale melhor em nossos corações aquilo que eu, pela minha incapacidade, não pude transmitir, que o Espírito do Senhor fale melhor em cada coração. Amém? O coral canta mais um dos seus hinos. Após o coral, os Gideões também vão fazer o pós-nudo. Eu chamo aqui a pastora Ana para estar orando e também letrando a bênção. Eu agradeço desde já
a vida dos nossos irmãos que nos visitam, que o Espírito Santo de Deus esteja visitando o seu coração, para que você seja uma vida que dê frutos do Espírito, onde você vier. Agradeço os visitantes, agradeço cada irmão e agradeço também aqueles que nos assistem pelas redes sociais.
Vamos nos colocar em pé. Oremos. Pai, nós buscamos a Tua presença para Te agradecer. Te agradecer porque o Senhor veio até nós, Senhor Deus. O Senhor nos ensinou, o Senhor morreu na cruz, Senhor Deus, para nos salvar, ressuscitou e enviou sobre nós o Teu Espírito, Senhor Deus. Agora nós Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor, dia a dia, derrame sobre nós mais do Teu Espírito, Pai, para que nós possamos ter, Senhor Deus, e sermos aperfeiçoados pela Tua presença, Senhor Deus. Para que nós possamos, Senhor Deus, demonstrar os dons, Senhor Deus, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Para que nós possamos, Senhor Deus, frutificar do Teu Espírito, Pai. E mostrar a este mundo o Cristo Jesus que vive em nós, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós Te pedimos, envia o Teu Santo Espírito sobre nós e ajuda-nos, Senhor Deus, a transmitir do Teu amor através das nossas vidas, Pai. Em nome de Cristo Jesus, coloco também nas Tuas mãos a vida daqueles que nos visitam no dia de hoje, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, se sentir envolvidos pela Tua presença, Senhor Deus. E que eles possam, Senhor Deus, serem tocados pelo Teu amor e pela Tua graça sendo derramada sobre as suas vidas, Pai. Intercedemos também por aqueles que nos assistem através das redes sociais, que o Senhor vá ao encontro de cada um deles, aonde quer que eles estejam, e que eles possam sentir o calor do Teu amor sobre as suas vidas, Pai. Assim também intercedemos por aqueles que se encontram enfermos, Pai. Que o Senhor esteja tocando na vida deles e fazendo a Tua vontade sobre a vida de cada um, Senhor Deus. E se for do Teu desejo, que eles possam sentir a cura que vem dos céus, Pai. Intercedemos também pela família enlutada lá no Morro Grande, Pai. Que o Senhor esteja derramando sobre eles do Teu amor e a paz que vem de Ti, Pai. E que eles sintam a Tua presença e o acolhimento dos céus sobre as suas vidas, Pai. Fortalece aquela congregação do Morro Grande, Pai. Faz o Teu querer ali, Senhor Deus. É a Tua igreja, Senhor Deus. Derrama do Teu Santo Espírito sobre eles, Pai. E os fortalece. Em nome de Cristo Jesus, que um dia nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.